Seja bem-vindo, você concurseiro e você concurseiro. Eu sou o professor Tiago. Essa é a segunda aula do curso de Nivelamento em Matemática para Concurso. Nessa aula eu vou abordar o tema múltiplos e divisores. Então a gente vai ver o que é o múltiplo de um número, quais são os divisores de um número, o que é o MMC, né? O mínimo múltiplo comum, e fazer exercícios, que é o mais importante para você entender o conteúdo. Então vamos para a nossa primeira parte da aula, o conceito. Então, o que são múltiplos de um número? Múltiplo de um número natural, deixa eu marcar aqui certinho. Antes de começar, se você ainda não tem essa apostila, o link está na descrição do vídeo. É só você clicar e baixar, ela é gratuita. Múltiplo de um número natural. Nós vamos trabalhar com números naturais. Essa parte de MMC, ela está relacionada com números naturais. É o produto desse número por um outro número natural qualquer. Então, por exemplo, quais são os múltiplos do número 2? Os múltiplos do 2 é o 0, o 2, o 4, o 6... Qualquer número natural que eu possa estar multiplicando por esse número. Então, quem são os números naturais? Importante lembrar que o conjunto dos números naturais são os números inteiros e positivos a partir do 0. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. Por isso que quando a gente tem aqui os múltiplos do 2, quais são? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6, e assim sucessivamente até o infinito. Com relação ao 5 também. Então, todas as vezes que a gente pedir o múltiplo de um número, ele vai começar sempre em 0. Então, essa é a primeira dica importante. O 0 é múltiplo de todos os números. Qualquer número que você vai contar lá, os múltiplos, ele pediu quantos múltiplos tem de tal número. Você vai começar contando do 0. Qualquer número natural é múltiplo de si mesmo, tá? Qualquer número natural é múltiplo de si mesmo. Como assim? O que significa isso? Se eu tenho um número 2, o próprio 2 vai ser múltiplo dele. Se eu tenho um número 5, o próprio 5 vai ser múltiplo dele. O conjunto dos números, o conjunto de múltiplos de um número, ele é infinito, tá? Quando trabalhamos com múltiplos de um número, ele é infinito, a não ser que você coloque restrições. Por exemplo, o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, olha, quais são os múltiplos de 2 até 10? Aí você vai contar, de 0 até 10, quais são os números que são múltiplos de 2? E vai ficar mais ou menos assim, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, quando você coloca um conjunto finito e pede os múltiplos de um determinado número, aí sim ele não vai ser infinito. Mas se ele falar quais são os múltiplos do 2, automaticamente vai ser infinito. O que são os divisores de um número, né? O número é o divisor de outro número quando está contido neste outro certo número. Então, basicamente você tem, por exemplo, o 6. Quais são os divisores do 6? O 1, o 2, o 3 e o próprio 6. Eu tenho 4 divisores aqui. Note que, diferentemente da parte de múltiplos, quando a gente vai estudar os divisores, o menor divisor que você vai ter dos números é o 1. Então, vai começar no 1. Sempre começa no 1. O conceito diz o seguinte. Essa parte do conceito que é importante você lembrar. Deixa eu colocar aqui um marca-texto com azulzinho. O 0 não é divisor de nenhum número. Então, na hora que a gente vai contar os divisores, o 0 está fora. O 1 ele é divisor de todos os números e é o que você sempre vai começar colocando. Se ele pedir os divisores de qualquer número, automaticamente você vai colocar o 1 e vai colocar o próprio número. Aí, entre eles, você vai ver quantos são divisores. Tá? Então, um número é divisor de outro quando está contido neste outro certo número de vezes. Como assim certo número de vezes? Olha só. Vamos entender o que diz esse conceito. O exemplo, eu estou pegando aqui o número 6 para diferenciar desse exemplo que já tem aqui, tá? Aqui eu já tenho um exemplo. Por exemplo, o número 6. O 1 está contido dentro dele quantas vezes? 6 vezes. O 1 aparece aqui dentro 6 vezes. O 2 aparece quantas vezes? Aparece 3 vezes. O 3 aparece quantas vezes? Aparece 2 vezes. E o 6 apareceria uma vez. É isso que o conceito está dizendo aqui. A quantidade de vezes que esse número pode aparecer dentro desse. Então, eu posso ter o 6 escrito assim, ó. 1 mais 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Isso aqui é o número 6. Então, o número 1, ele é um dos divisores.
Poderia ter o número 2, seria 2 mais 2 mais 2. Poderia ter o número 3 e poderia ter o próprio 6. Então é isso que o conceito está dizendo aqui. O conjunto dos divisores do 12 representamos assim: 1, 2, 3, 4, 6 e 12, pois são os números que estão contidos certo número de vezes dentro do 12. Se um número é múltiplo de outro, ele é divisível por esse outro. Como assim? Olha só que legal. Vamos pegar aqui da seguinte forma. Vou colocar a caneta. Vamos supor que você tem aqui o número 5, certo? O número 5. Vou pegar um número maior, 25. 25, ele é múltiplo do 5. Ele é múltiplo do 5. Então, o que acontece? Se esse número aqui, o 25, ele é múltiplo de 5, automaticamente ele é divisível por 5. É isso que está escrito nessa parte aqui da nossa aula. Se um número é múltiplo de outro, ele é divisível por este. Então, se 25 é múltiplo de 5, ele é divisível por 5. Se o 12 ele é múltiplo de 3, então ele é divisível por 3. Se ele é múltiplo de 4, ele é divisível por 4. E assim sucessivamente. Critérios de divisibilidade. Você que vai fazer um concurso não pode ir para um concurso sem saber os critérios de divisibilidade, porque você vai ter, principalmente se vai cair matemática, se vai cair a parte de frações, porcentagem, você vai ter que saber se aquele número é divisível ou não por outro. Então é importante, aqui está coloridinho, dá para a gente ver, tem um exemplo, então vamos lá. Quanto que o número é divisível por 2 quando ele for par? Números pares são os que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Esses são pares. Quando ele é divisível por 3? Quando a soma dos dígitos é múltipla de 3. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos colocar um exemplo. Exemplo de divisível por 3. Eu vou colocar D3, é divisível por 3. Vai ser aqui, por exemplo, 123. 123 divide por 3, porque a soma desses algarismos, 1 mais o 2 mais o 3, vai dar 6. E 6 é o número que divide por 3. Quando é que ele vai ser divisível por 4? Quando o número formado pelos dois últimos dígitos, é divisível por 4. Por exemplo, divisível por 4, vou colocar aqui 116. Eu já sei que 116 é divisível por 4, porque os dois últimos dígitos, o 16, divide para 4. Então, eu só preciso saber disso. Quando é que ele é divisível por 5? Quando ele terminar em 0 ou 5. Então, eu vou colocar aqui, divisível por 5. Por exemplo, o 100 é divisível por 5. O 205 é divisível por 5, por quê? Porque o último número é o que vai importar no critério de divisibilidade por 5. Divisível por 6. Divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3. Qual que é a regra do 2? Ser par. Qual que é a regra do 3? Que divida por 3, né? A soma dê para dividir por 3. Então, o número vai ser divisível por 6. Por exemplo, vou colocar aqui um número que vai ser divisível por 6. 360. Por que 360 é divisível por 6? Porque ele é um número par, terminou em 0. Lembra? Números pares terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. E a soma dos algarismos, o 3 mais o 6, vai dar 9. E 9 é um número que divide por 3. Então ele é divisível por 2, porque ele é par, e divide por 3. Consequentemente, ele é divisível por 6. Divisível por 8. O número formado pelos três últimos dígitos é divisível por 8. Tá? Os três últimos dígitos. Então, você tem aí divisível por 8. Vai ser, por exemplo, vamos colocar aqui, 1.800. O 800 aqui são os três últimos dígitos, divide por 8. Então, 1.800 também divide por 8. Quando a gente fala que um número divide ou não, nesta parte do conteúdo, a gente está dizendo o seguinte: o resultado vai dar um número inteiro, vai dar um número exato. Então, nessa parte de critérios de divisibilidade, ainda não foi ensinado para você. Considere que você ainda não aprendeu a fazer os números decimais, só números inteiros. Divisível por 9. Quando a soma dos dígitos é múltipla de 9. Então, divisível por 9. Por exemplo, 81. Quando você soma o 8 mais o 1, dá 9. Então, 9 é múltiplo de 9. Então, esse número aqui, ele divide por 9. E divisível por 10 é quando o número termina em 0. Exemplo, 100. 100, 1000,
sei lá, 10.000 ou 5.000, seja lá quanto for, se terminar com 0 no final, ele vai ser um número que é divisível por 10. As cores aqui são regras semelhantes, tá? Bem parecidas. Então aqui eu tenho essas que tem relação. O 6, eu tenho a relação do 2 e do 3, por isso que ele está pintado aqui na metade. Metade é para o 2, metade é para o 3. Tá? O 8 aqui tem uma relação direta com o 4 e com o 2, são bem parecidas. E assim sucessivamente. Vamos para o próximo passo, que é o passo do MMC. Esse aqui vai cair, não, vai despencar em qualquer concurso. A parte de MMC, eu vou ensinar ela aqui bem básica. Tá? Dentro de uma prova, ela é cobrada apenas que você saiba o conteúdo. Claro que vai vir um texto, vai vir uma pergunta bem elaborada, onde você vai aplicar o conhecimento de MMC. O foco aqui, nesse momento, é só você relembrar. Depois eu vou fazer uma aula só com questões de concursos de MMC. Então vai estar lá, MMC para concursos. Aí tem lá 10, 20, 30 questões que eu vou resolver. E aí você vai ver como que aplica esse conhecimento que você está adquirindo agora dentro do conteúdo. Então, o que é o múltiplo aí de 2 ou 3 números, né? Chama-se mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números, o menor dos múltiplos comuns a esses números, que seja diferente de 0. Não pode ser o 0, porque o 0 de cara ele vai ser múltiplo de qualquer número. Por exemplo, quais são os múltiplos do 3? 0, 3, 6, 9, 12, 15 e assim sucessivamente. Múltiplos de 4? 0, 4, 8, 12, 16. O que é o MMC? O MMC, quando a gente olhar aqui para os menores números, para os menores múltiplos do 3 e os menores múltiplos do 4, nós vamos pegar o coincidente. Note que o coincidente aqui é o 12. O 12 ele é comum tanto ao 3 quanto ao 4 e é o menor que vai ser comum. Antes dele nenhum é comum. Aqui eu tenho 0, 3, 6 e 9 e aqui eu tenho 0, 4 e 8. O primeiro múltiplo comum e menor entre os dois vai ser o 12. Então, o que ele é? Observamos que há elementos comuns entre os dois conjuntos. Basicamente, aqui nós temos um símbolo lá da parte de conjuntos que é a intersecção. Olhando para esses conjuntos, nós vemos que temos o elemento 0 em comum, mas o 0 não conta para o MMC. O primeiro aqui que você tem em comum é o 12, depois você vai ter outros aí, ó. Você vai ter o 24 em comum, você vai ter o 36 em comum, mas o menor que você tem em comum é o 12. Então, 12 é o menor múltiplo comum entre 3 e 4. Como que a gente pode fazer para encontrar esse MMC? Temos o processo aí prático, né, que é a parte de decomposição em fatores primos ou a decomposição simultânea, que nós vamos aprender a fazer as duas. Para fazer a decomposição em fatores primos, primeiro temos que descobrir quem são os números primos. Os números primos são o quê? Os números que são divisíveis por 1 e por ele. Então, quando você tem o 5 só dá para dividir por 1 e por 5. Quando você tem o 13, você só dá para dividir por 1 e por 13. Então, esses são considerados números primos. O 9 ele já não é um número primo, ó, porque ele divide por 1, por 3 e por 9. Para ser primo, tem que dividir apenas por esses dois, por 1 e por ele mesmo. Como apareceu mais um aqui, esse aqui já não é um número primo. Qual é a sequência de números primos que é importante a gente saber? 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim vai, tá? Pelo menos esses 6, 7 primeiros aqui você tem que saber, porque são os mais usuais. Aí nós temos ainda o seguinte, outros exemplos. O 8 vai ser primo? Não, porque ele tem o 1, o 2, o 4, o 8, então ele não é primo. O 15 é primo? 1, 3, 5 e 15. Agora eu vou colocar outro. O 17 é um número primo, porque só dá para dividir por 1 e por 17. Então a essência do número primo é essa, saber que ele divide apenas por 1 e por ele mesmo. Sabendo disso, a gente vai aprender a fazer a decomposição. Como que é feita a decomposição? Eu posso fazer a decomposição só dos fatores aqui, ó, decomposição de um número em fatores primos. Como que a gente vai fazer essa decomposição? Nós vamos pegar o número e vamos dividindo por fatores primos que sejam possíveis. Então, quando eu tenho aqui, vamos pegar outro número diferente. O número 28, por exemplo, e eu vou decompor em fatores primos, eu vou usar naquela lista lá o menor possível. 2, 3, 5, 7, 11, 13,
17 e assim sucessivamente. Nesse caso do 28, o menor número primo que eu começo é o 2, porque eu vou conseguir dividir o 28 por 2, que vai dar 14. E aí eu vou continuar. Qual é o menor número primo que divide o 14? 2. Aí vai dar 7. Aí agora ficou 7 aqui. O único número primo que vai dar para dividir é o próprio 7. Aí você vai colocar aqui 7. Então você decompôs aqui, ficou 2, 2 e 7. Então temos aí 2 vezes 2 vezes 7. Podemos representar esse produto de 2 vezes 2 como 2 ao quadrado vezes 7. Então envolve um pouco também da parte de potência. A sequência aqui que nós temos é o seguinte: para decompor o número em fatores primos, o que nós fazemos? Dividimos o número pelo seu menor divisor primo, que é justamente o que eu fiz aqui, por 2. Depois dividimos o quociente. O que é o quociente? É o que ficou. Esse resultado aqui. Pelo seu menor divisor primo, dividiu 14, ficou 7. Aí eu faço o mesmo processo. Divido o quociente pelo número primo. Até encontrarmos um quociente 1. 7 dividido por 7 igual a 1. Então eu posso fazer o processo de decomposição em fatores primos ou o processo de fatoração, considerando os números separados, que a gente vai aprender a fazer de duas formas. Considerando os números separados e depois juntando os resultados e fazendo de forma simultânea. A primeira forma é a forma separada. Então, pegando aqui o 15 vai dividir por 3, dá 5, por 5 dá 1. Ponto. Eu tenho aqui 3 vezes 5 é a minha decomposição. O 20 por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. 2 vezes 2 vezes 5, que eu posso colocar como 2 ao quadrado vezes 5. Então, eu tenho essa decomposição referente ao 20 e eu tenho essa decomposição referente ao 15. Como que eu faço para encontrar aqui o MMC? O MMC eu vou pegar aqui a multiplicação dos dois, desse resultado, vezes esse. Só que eu não posso pegar todos os números quando eu tenho um fator que se repete. No caso aqui eu tenho 5 que aparece nos dois, então eu não coloco duas vezes. É importante lembrar que desse formato você tem que estar atento ao expoente que ele tem. Então, por exemplo, o 2 aparece só aqui, então vou usar 2 ao quadrado. O próximo é o 3. Só que na hora que a gente vai colocar o 5, como ele aparece aqui e ele aparece aqui, se tivesse, por exemplo, 5 ao quadrado ou 5 à terceira, você ia pegar o que tem o maior expoente. Como os expoentes são iguais, você vai pegar apenas uma vez. E aqui é o teu MMC. O MMC entre 15 e 20. Eu prefiro, isso aí é questão de preferência, questão de gosto, fazer a decomposição dos fatores primos quando eu tenho mais de um número simultânea. Inclusive, eu vou fazer aqui o do 20 e do 15 para você ver como é que faz. Eu vou colocar aqui ó, o 20 e o 15 e vou fazer a decomposição simultânea. O primeiro fator aqui, esse, dá para dividir por 2. Então, vai ficar 10 e 15. Depois, por 2, 5 e 15. Por 3, 15 por 3 dá 5. E 5. E por 5. Então, eu prefiro fazer desta forma e depois multiplicar. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 5, 60. Porém, eu estou te apresentando por quê? Porque pode ser que no teu concurso exija que você faça separado os dois e depois tenha que juntar, ou então em algum momento. Mas, de preferência, faça a decomposição dos fatores primos de uma vez. É mais fácil, é mais rápido, é um processo mais prático. E agora a gente vai entrar na parte dos exercícios. São exercícios bem básicos, exercícios simplesmente para você treinar. Não é ainda a forma que cai no concurso. Por exemplo, aqui eu tenho o valor direto. Quais são os múltiplos? Escreva até 6 múltiplos dos números. Do 3, sempre vai começar com 0 e depois vai ser o próprio número. Aí você já tem 2. Depois você vai ter 6, 9, 12, certo? Que são múltiplos. 15 e por aí vai, 18. Então, nesse caso aqui, nesse momento, é bem trivial as contas. Se você não tem o material, eu aconselho que você baixe, porque aí você pode escrever, fazer suas anotações e vai te ajudar a memorizar esse conteúdo. Então, vamos fazer todos os exercícios. Fiz 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não tem não, 7. Aqui, ó, mesmo processo. 0, 4, 8, 12, 16, 20, todos múltiplos de 4, certo? E continua aí até o infinito.
Múltiplos de 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e continua até o infinito. Múltiplos de 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, todos múltiplos de 10. Múltiplos de 12, 0, 12, 24, 36, 48, 60, todos múltiplos de 12. Exercício 2. Escreva os divisores. Quando a gente fala divisores, sempre começa com o 1. O primeiro divisor é o 1. Então, quais são os divisores do 8? Eu gosto de fazer tipo uma árvore aqui, ó. 1, 2, 4 e 8. Então, esses são os divisores. Vamos fazer assim que fica mais fácil. Divisores do 8. Divisores do 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Divisores do 36. Vai crescer um pouquinho, né? Vamos fazer na sequência. Aqui tem o 15, então vamos fazer os divisores do 15. Quem são os divisores do 15? 1. Eu tenho aqui 3, tá? Não dá para dividir por 2 porque é um número ímpar. Então, já pulei por 3. 1 mais 5, 6. Então, ele divide por 3. Depois eu vou ter por 5, porque ele termina em 5. E depois eu vou ter o próprio 15. Não tem outro divisor. Então, tenho 4 divisores. Divisores do 24. Vou fazer aqui, divisores do 24. Nós temos aí 1, 2. Temos o 3, porque 2 mais 4 dá 6. Então, ele divide sim por 3. Depois eu vou para o 4. Ele divide por 4. Por 6. Pulei o 5 por quê? Porque ele, para dividir por 5, teria que terminar em 5 ou 0. 6, vamos ver mais. Divide por 12 e divide por 24. Esses são os divisores. Divisores de 36. 36 divide por 1. Divide por 2, que é o número par. Divide por 3. Divide por 4. 36 por 4 daria 9. Divide por 6. 36 por 6 dá 6. Divide por 9. Divide por 12. 36 por 12 dá 3. Divide também por 18. 2 vezes 18, 36. E divide por 36. Então, o 36 aqui apresentou muitos divisores. Escreva um algarismo para que o número fique divisível por 3. Qual que é a regra para ser divisível por 3? A soma deve dividir por 3. Deve dividir por 3. Então, aqui eu tenho 1, 3, 4 e eu preciso de outro aqui. 1 mais 3, 4, com 4, 8. Então, eu vou colocar mais 1, porque eu sei que se eu colocar 1 aqui, quando eu somar todos os algarismos, vai dar 9. E 9 divide por 3. 7 com 3, 10. Como eu quero que ele divida por 3, eu vou colocar um 2 aqui. 7 com 3, 10. Com mais 2, 12. 12 divide por 3. Então, é basicamente isso que a questão pedia. Pode ser outro número? Pode, mas isso aí já vai resolver. Risque os números divisíveis. Risque os números divisíveis. Antes de fazer essa questão, eu gostaria de pedir para que, se você tem algum amigo que está estudando para fazer provas de concurso, está com dificuldade em matemática básica, compartilhe esse vídeo com ele, que com certeza ele vai gostar e vai ajudar ele bastante. Então, vamos para a nossa questão. Risque os números divisíveis por 2. Quando é divisível por 2? Quando é par. Número par termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, esse é par, está fora. Par, par e par. Pronto, risquei os divisíveis por 2. Por 3, quando é que é divisível por 3? Quando a soma divide por 3. Então, vamos somar. 4 mais 4, 8. 8 mais 1, 9. 9 com 4, 13. 13 não divide por 3, então não vou riscar. 1 mais 7, 8. 8 com 3, 11. Não divide por 3. 3 mais 1, 4. Com mais 5, 9. Opa, esse divide por 3. 2 mais 2 mais 2, 6. Divide por 3. 3 mais 2, 5. Não divide por 3. 7 mais 6. 7 mais 6, 13. Não divide por 3. E 207 é o 2 mais o 7. Dá 9. 9 divide por 3. Então, risquei todos. Divisível por 5. Por 5, ou ele termina em 0,
ou em 5. Então, aqui terminou em 0, terminou em 5 e terminou em 5. Pronto, só tenho esses. E por 10, para dividir por 10, tem que terminar em 0. Então, eu vou ter 140, 1000 e aqui eu tenho 12.360. O quinto diz o seguinte: escreva no espaço indicado um algarismo conveniente para que o número formado seja divisível por 2 e 3. Olha só, você tem aqui 40 e você tem que colocar um número que deixe ele divisível por 2 e por 3. Qual que é o critério para ser divisível por 2? 0, 2, 4, 6 e 8. E para ser divisível por 3, ele tem que a soma ser divisível por 3. Então, o que acontece? Qual que é o número que a gente pode testar? Se a gente colocar 0, aqui, vai ficar 400 e 4 não divide por 3, está fora. Se a gente colocar o 2, vai dar 402. Divide por 2, porque é par, e 4 mais 2 daria 6, que divide por 3. Então, a gente pode colocar o número 2 aqui que dá certo. Divisível por 5, só colocar um 0. Todo número que termine em 0 ou em 5 divide por 5. Divisível por 5 e 10. Para ser divisível por 10, tem que terminar em 0. Se eu colocar aqui um 0, ele também é divisível por 5. Então, tá ok. Por 2 e por 5. Por 2 e por 5 tem que ser um número par e tem que terminar em 5 ou 0. Então, números pares, 0. Tá aqui em cima, né? Vamos pegar aqui. Divisível por 5 tem que ser por 5 ou 0 no final. Então, o que eu vou pegar em comum? O 0. Então, se você colocar aqui 150... 150 tanto divide por 2, porque é o número par, quanto divide por 5, porque ele termina em 0. Determine usando fatoração o MMC de 12 e 15. Ele quer que faça separado. Você faz o do 12, você faz o do 15 aqui separadinho, tá? Então, do 12 por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Tá feito. Você tem 2 ao quadrado vezes 3. O do 15... por 3, porque não dá para dividir por 2, você já vai por 3. E por 5. Então, nós temos aqui 3 vezes 5. Juntando os dois, juntando o 12 e o 15, você vai olhar o seguinte. O 2 tem nos dois? Não, só tem aqui no 12. Então, eu já vou colocar 2 ao quadrado. O 3 tem nos dois? Tem. Qual que é o maior expoente? O expoente aqui dos dois é 1. 3 elevado a 1. Então, eu coloco ele só uma vez. E o 5 só existe aqui no 15. Então, o produto aqui vai ser 4 vezes 3 vezes 5. 4 vezes 3, 12 vezes 5, 60. Já foi feito uma vez. Tá? Agora, 6, 12 e 15. Aí eu faço do 6 aqui do lado. Por 2, 3. Por 3, 1. Então, aqui eu tenho 2 vezes 3. Quando a gente for multiplicar, a gente sempre vai pegar a ideia aqui, a essência é o seguinte. Você vai ter toda a fatoração e você vai pegar os números primos e os seus respectivos maiores expoentes. Então aqui, ó, quando você tem o 2, ele aparece aqui. Deixa eu pintar ele. Ele aparece aqui. Deixa eu colocar outra cor, que essa cor aí não tá legal não. Vou colocar essa. Ele aparece aqui e ele aparece aqui. Certo? Não aparece no 15. Qual que é o que tem a maior potência? É 2 ao quadrado. Então, na tua conta, vai ter que ficar assim. O que tem a maior potência... Esse daqui é o MMC entre 12 e 15. E esse aqui é o MMC entre... Ficou pequenininho aqui. Deixa eu ajeitar. Vou apagar, fica mais bonitinho. MMC entre 6, 12 e 15. Você tem aqui 2 e 2 ao quadrado. Então, você vai colocar 2 ao quadrado. Você tem aqui 3, 3 e 3. Então, você coloca o 3. E o 5 ele aparece apenas aqui no 15, você põe o 5. Note que o MMC entre 6, 12 e 15 também vai dar 60. Por que isso acontece? Porque o 12 ele é múltiplo do 6. Então, significa que dentro do 12 vai existir a própria fatoração do 6. A própria fatoração do 6 seria essa daqui, que eu estou pontilhando. 6 por 2, 3. 3 por 1,
3 por 3, 1. Então, como a fatoração do 6 está dentro da do 12, o MMC ele não aumenta. Agora temos aqui 36, 48 e 60. Vou fazer aqui, ó, 36 por 2, 18, por 2, 9, por 3, 3 e por 3, 1. Depois eu vou ter aqui 48. Outra forma, eu vou mostrar de outra forma que dá para fazer isso aqui. Por 2, 24. Por 2, 12. Por 2, você vai ter aí 6. Por 2, 3. E por 3, 1. E você vai ter o 60. A fatoração de 60 você tem por 2, 30. Por 2, 15. Por 3, 5. E por 5, 1. Então, aqui, outra forma de você fazer é o seguinte. Você está fatorando aí esses 3 números. Então, você vai olhar aqui o 2. O 2, ele aparece aqui 2 vezes. Aqui ele aparece 4 vezes. E aqui ele aparece 2. Então, na hora de colocar o 2, eu vou colocar o maior número de vezes que ele aparece. Então, o MMC, entre 36, 48 e 60, você já vai colocar aqui, ó, 2 a quarta. Porque ele apareceu 4 vezes. 2 a quarta. Ou pode até colocar assim, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. As 4 vezes. Agora você vai para o 3. O 3 ele aparece aqui 2 vezes. Aqui ele aparece 1. E aqui ele aparece 1. Então você vai colocar quanto? Você vai colocar 3 vezes 3. E o 5 ele aparece apenas uma vez aqui. Você vai colocar só 5. Então você tem 2 a quarta vezes 3 ao quadrado vezes 5. Esse é o teu resultado. Calcule o MMC, agora ele não diz o critério, então quando não diz o critério, vamos utilizar o melhor método, que é fazer a decomposição simultânea. Então vou fazer a decomposição logo de uma vez. Então fazendo entre 5, 15 e 35, o que você vai ter? Você vai fazer aqui por 3, por que por 3? Porque você tem que começar sempre pelo menor número primo. Como todos os números aqui terminam em 5, eles não são múltiplos de 2, não são pares. Então aqui vai ficar 5, 5 e 35. Depois a gente fazer por 5, 1, 1 e 7. E por fim por 7. Então 3 vezes 5, 15. 15 vezes 7. Quanto é que dá 15 vezes 7? Vamos fazer aqui. 7 vezes 5, 35. Vai o 3. 7 vezes 1, 7. Com 3, 10. Deu 105. Então, resultado aqui, 105. É muito mais prático fazer assim. 54, 72. Por 2, 27. 36. Tá? 36. Por 2, 27, 18. Por 2, 27 e 9. E agora vai dar por 3. Por 3 vai dar 9 e 3. Por 3 vai dar 3 e 1. E por 3 vai dar 1 e 1. Beleza. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. 24 vezes 3, 72. E 72 vezes 3, vamos fazer aqui. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. 216. Já podemos colocar aqui 216. Tá? Vamos fazer o próximo. O próximo aqui é 8, 28, 36 e 42. Então aqui eu vou ter por 2, 4, 14, 18 e 21. Por 2, 2, 7 e 9. 21 não deu. Por 2, 1, 7 e 9 e 21. Por 3, 1, 7, 3 e 7. Por 3, 1, 7, 1, 7. E por 7, 1. Vai ficar 1 em todo mundo. E você vai fazer o produto aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Vezes 3, 72. Vezes 7, que a gente vai fazer aqui. 72 vezes 7. 7 vezes 2, 14. Vai 1. 7 vezes 7, 49. E 1, 50. 504. E vamos marcar aqui como 504. Esse final aqui eu vou deixar de cortesia para você treinar, tá? Na próxima aula, que vai ser a aula 3 do curso de nivelamento, nós vamos ver a parte de frações, números racionais, conceito de fração. Vamos ver aqui a parte de frações equivalentes, classe equivalente, número misto,
simplificação de frações e comparação de frações. Então não perca a próxima aula, porque a parte de frações ela é cobrada em quase todos os concursos, tanto na parte matemática quanto em raciocínio lógico, sempre aparece uma coisinha de fração e é um dos temas que tem o maior índice de erros. Então, muito obrigado por ter assistido a aula e vejo você na próxima.